A maçã, se você reparar, ela tem o formato de um campo magnético, a maçã. E ela, quando você corta ela, ela também tem o formato do órgão feminino reprodutor. O que significa isso? Que o pecado adâmico passa de um ser para o outro, né? Nós nascemos com o pecado adâmico, e o campo magnético, filho, que ela faz menção, é esse campo magnético aí que você está enxergando. Ó. Quando você fala, porque a ciência hoje ela já admite que o campo magnético ele tem informação. Então, quando você está falando, o que está ocorrendo? Tá formato geométrico espalhado nesse campo. Só que esses formatos geométricos são suas palavras, só mudou a codificação. E aí o que acontece? Essa codificação no campo maior, ele vai pegar toda essa codificação geométrica e ele vai criar a imagem para você. Quando você está recebendo pensamento, como que eu posso falar? Emoção, sentimento, emoção e palavras, como que é criada essa realidade na sua alma? Quer ver? Deixa eu ver onde eu marquei aqui para poder ler certinho. Ó, tem uma menção aqui de Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Não andeis pelo que vedes, mas pela fé. Né? A Bíblia vai falando todinho. Aonde, ó, Pêndulo de Romanos é mencionado que... Deixa eu ver onde eu marquei aqui. Aqui, ó. Romanos, capítulo 8, versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo e certamente vivereis. O que está falando aí? A alma, ela é falada como coração, as escrituras falam. Ela pode receber palavras da carne. O que são palavras da carne? São palavras da percepção da visão, filho. Da visão. A percepção que foi dado a Adão e Eva pela serpente. Então, o pecado adâmico, ele vai gerar morte. O que são as palavras da carne? Eu não consigo, eu estou desempregado, eu estou doente. São palavras adâmicas. O que são palavras provenientes do Espírito? Eu tenho vida, eu estou curado, minha família recebe bênçãos espirituais, eu sou próspero, meus filhos têm saúde. Eu estou falando na minha percepção que eu perdi no Éden, entendeu? Então, o pêndulo de Romanos, se você pender para a carne, é morte. Se você pender para o espírito, é vida. E tanto é que é uma das coisas mais lindas que eu falo, e eu não canso de falar isso. Se você pegar o verbo, lá em Gênesis, ele vai mencionar assim, ó, o pecado gera morte, né? Então, o Criador, ele decretou a morte dele, filho. Por que eu estou falando isso? Porque o verbo, lá na frente, ele vai se tornar carne e sangue. E ele vai viver no plano material 33 anos, né? É o tempo que ele vai viver. Ele vai andar somente pelo ouvir. Jesus Cristo Yahshua, ele nunca andou pela percepção da visão, nunca, filho. Porque se ele tivesse o pêndulo de Romanos, se ele tivesse pendido para a carne, não teríamos o sacrifício único e perfeito. Nós não teríamos esse sacrifício. Então, quando você estiver num momento difícil, lembra do que eu vou te falar, filho. O Criador, ele arriscou tudo para vir te buscar. Por isso que você não pode ter medo em momento algum. Você tem que profetizar. Não estou querendo pregar, não, filho. Eu estou te falando o princípio da sua... Como você cria a realidade. Como você cria a realidade. É através da sua palavra. É através da sua profetização, filho. Porque o verbo, esse princípio, analisa o que eu estou falando, foi criado lá em Gênesis. O Criador falava e acontecia. E lá em Gênesis, o que aconteceu lá em Gênesis? Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O que é semelhança no hebraico, filho? Característica. Se o Criador fala e cria, você também fala e cria. Então, se você falar assim, eu estou desempregado, de certo modo, você está certo. Você vai criar essa realidade. Eu vou te falar algo agora que vai parecer até loucura, filho. Até o tempo, a narrativa do tempo, eles mudaram para você nunca ter a compreensão de como cria a realidade. Por que eu estou falando isso? Coloca a última imagem, Márcio.
Ó, aqui é a última imagem. Para você falar algo, você vai pensar. Concorda comigo? Então você pensa. O pensamento é o futuro. A palavra que sai da sua boca é o presente. E a sua visão, quando estiver enxergando, filho, porque a sua visão, a sua realidade na terceira dimensão é criada por palavras, por pensamentos, por emoções e sentimentos. A sua visão, o seu presente momento agora, filho, é passado. Tanto é que em Eclesiástico, capítulo 3, versículo 15, olha o que Salomão falou. O que é, já foi. Sua visão presente agora. E o que há de ser, também já foi. Que é o presente que você fala que é futuro. E algo fará renovar-se o que se passou. Por isso que você consegue mudar qualquer situação, porque ela já é passado. Então, filho, você sabe como que é a ordem do tempo na primeira percepção? Primeiro é o futuro, depois é o presente e depois é o passado. E o que eles fizeram conosco? Eles falam assim para você: passado, presente, futuro. Eles inverteram, filho. E além de inverter, eles bagunçaram tudo. Por que eles fizeram isso? Para você não ter a compreensão de como o tempo é formado. Quando eu estou falando aqui, ó, eu estou curado, é futuro. Quando eu estou pensando, vamos dizer assim que eu estou passando por uma enfermidade. Quando você volta no princípio do Criador, muda tudo, filho. E quando você tem a compreensão, aí vai fazer a diferença. Por que eu estou falando isso? Vamos dizer que eu estou com uma enfermidade. Então, quando eu estou pensando assim, ó, eu estou curado, só que o Criador manda você profetizar em voz alta. Aí, quando eu falo assim, eu estou curado em nome de Alcha, aí é presente momento, eu estou decretando. E quando isso vier até a mim, a visão disso acontecer, eu estar sendo curado, é passado, filho. Porque eu pensei no futuro, decretei no presente momento para criar essa realidade, e a minha realidade nunca vai ser o presente, sempre é o passado. Por isso que o Criador criou um sistema para você mudar. Então, a doença que você estiver vivendo agora, o desemprego que você estiver vivendo agora, é passado na sua vida, filho. Ele não existe. Você é capaz de mudar a sua vida. Se você tiver a compreensão do que é criar realidade, eu estou tentando falar, o que era para falar em 30 horas, eu estou tentando falar em 1 hora. Que hoje eu vou ter que fazer uma live até meio curta. Mas o que eu quero dizer para você, filho, que você tem que voltar, ou filha, para a percepção antiga do verbo, a percepção verdadeira, filho. Não a percepção de Satanás, que é a visão. Ele tirou os nossos ouvidos. É isso que ele fez. Se você reparar, ó, quando o verbo se fez carne e habitou entre nós, Jesus é a palavra criadora encarnada. Ele falava e a realidade se dobrava, filho. Olha que coisa linda. Ele falou ao vento e o vento cessou. Ele falou à figueira e ela secou. Ele falou a Lázaro e o morto saiu do túmulo. Meu pai do céu. Ele declarou cura, libertação, perdão. E tudo se materializava, filho. Você sabe por quê? Porque era passado. Ele estava pensando no futuro, estava falando no presente momento e estava acontecendo no passado. Por isso que você, filho, não sei o que você está passando, mas se você estiver passando por uma enfermidade, eu falo com toda certeza, é passado na sua vida, filho. Isso é passado, isso não é presente. O presente é quando você fala, e o futuro é quando você está falando, está pensando, perdão. Então, a ordem da criação é dessa forma. E como que você vai criar a realidade? Como que você recebe a informação? O seu espírito, ele está na glândula pineal. Tem como você colocar lá nos neurônios, Márcio? Aqui, ó. Só eu vou dar uma explicação antes para você entender. Ó. O que é sinapse? Eles colocam umas palavras que, para pessoa simples igual eu, tem hora que é difícil de entender. Mas quando você vai pesquisar, você fala, mas por que não fala de uma forma diferente? Sinapse, filho, é a diferença entre dois neurônios. Isso que é sinapse. Neurotransmissor é uma bioquímica que vai ser criado para mandar a mensagem de um neurônio para outro, tá? Quando você fala, como que isso vem do mundo espiritual, né? O que eu vou falar agora vem um pouco do estudo do meu pai, sabe? Meu pai, ele tinha muito estudo, tanto de astronomia como de neurociência. Pode-se dizer que meu pai era um cientista e estava à frente do tempo dele, porque isso ele falava em 1960, 1970, sabe? Esse grupo que eles estudavam. Pode passar outra imagem, Márcio. Para você entender o que é a criação,
você tem no seu cérebro, presta atenção no que eu vou te falar, filho, 7 neurônios que recebem a informação da palavra do mundo espiritual. Na realidade, eles estão recebendo, são 7 neurônios, filho, que não está no presente momento. Ele não está no tempo cronos. 7 neurônios do seu cérebro, eles são quânticos. Eles recebem informação do não tempo, do mundo espiritual. Quando você falar assim, ó, eu estou curado, o que vai acontecer? Esses 7 neurônios, que são quânticos, vai receber a mensagem e ele vai enviar através dos neurotransmissores para mais 7. E os 7 enviam para bilhões exponencialmente. Então, a ciência vai falar, a medicina, ela fez a afirmação de 2 meses atrás que os neurotransmissores, a informação deles entra em corrente sanguínea. Antes a medicina não aceitava isso. Meu pai falava em 1960 que os neurotransmissores, a química que é criada, ela vai para a corrente sanguínea. Tanto é que as escrituras vai falar assim para você. Eu vou falar de uma forma simples, do meu entendimento. O Criador não sonda seu coração e seu rim? Aonde que está passando os neurotransmissores? Para você entender o que eu estou te falando, existe cortisol. O que é cortisol? É um neurotransmissor da carne. Vamos dizer que você fala, eu estou desempregado. Isso vai criar cortisol. É um neurotransmissor adâmico. Quando você fala assim, ó, eu estou curado, o que significa isso? Isso é dopamina. Isso aí é neurotransmissor celestial. Então você vai comer. Por que passa coração, passa rim? O Criador fala assim, eu sondo os seus rins. Ele quer saber a bioquímica que está dentro do seu corpo. Ele vai saber se você anda pela visão ou ele vai ver se você anda pela profetização da fé, filho. Eu estou tentando passar para você algo que é complexo, que seria que eu queria aqui falar disso aqui, que dessa imagem aqui, ó, eu conseguiria falar para você 3, 4 horas só dessa imagem. Mas eu quero tentar passar para você a informação em um todo. Por que eu quero passar em um todo? Para você ter compreensão. Para você entender que o seu coração, ele está criando, ele tem um campo magnético. E ele está mandando toda essa informação para esse campo que ele criou, que é 5 vezes mais forte que seu cérebro. Então você, filho, tem que voltar para a percepção antiga. E a percepção antiga é o ouvir. A percepção da serpente é mandar você andar pela visão. E se você lê as escrituras atentamente, você vai ver que o Criador fala, não ande pela vista. Sabe uma coisa que eu acho, um exemplo que eu posso citar aqui? Se você pegar Davi, quando ele vai enfrentar Golias, presta atenção no que eu vou te falar. Se coloque no lugar de Davi. Quando o Davi está chegando no exército de Israel, lá tem milhares de homens. Tem homem mais forte. Davi era um menino. Davi não tinha nem armadura. Imagine você escutando a voz de Golias, gritando contra o exército de Israel. Nenhum homem, no lugar que Golias está, ele está em um vale. O exército de Israel, ele está na montanha. E também dos filisteus está do outro lado da montanha. Só Golias desceu no vale e fica insultando que ali não tem homem, que não tem ninguém para enfrentar ele. Você sabe por que eu falo, as escrituras falam, ele é Davi, por que eu estou falando de Davi? Porque Davi é um exemplo nas escrituras que eles falam que Davi é segundo o coração de Yahweh. Por que Davi, quando as escrituras falam que ele tem o coração de Yahweh? Porque Davi tem a percepção de som. Ele não tem a percepção de visão. Porque se eu tivesse chegando lá, filho, eu ia ver homens mais fortes do que eu. Vamos dizer, eu sou um velho. Imagine que eu estou indo. Eu vou ser honesto. Eu não posso... As escrituras falam que embaixo das nuvens não há nenhum justo. Então eu não vou chegar aqui e dar um de gostosão. Não, eu iria confiar. Não, eu não ia, filho. Eu vou ser honesto com você. Eu ia chegar lá e vou falar, nossa, eu sou um velho. Se tem homem aqui, 3 vezes o meu tamanho, muito mais forte do que eu, com armadura, e ele não desce para enfrentar o Golias, quem sou eu? Eu ia dar um jeitinho de passar no meio da multidão e rachar fora. E você também, filho. Não adianta você chegar para mim e falar assim, não, eu enfrentaria. Não enfrentaria, filho. Porque nós temos o pecado adâmico. Não adianta, não é porque Davi também não tinha. Mas Davi, ele não andava pela visão. Porque quando ele passou pelo exército
de Israel, ele não fez essa comparação. E essa comparação é feita pela vista. Ele não ouviu, ele não viu, ele não teve visão. Ele só prestava no que ele era. Eu posso, eu consigo. Quem é esse como fala? Incircunciso para ofender Yahweh, né? Ele profetizava. Tanto é que ele vai lá. Davi, antes de enfrentar Golias, ele já tinha vencido Golias. Depois você vai ter o rei Saul oferecendo a armadura, ele não aceitou a armadura, porque a armadura espiritual, filho, ela está em Efésios. Essa é a armadura de Yahweh. É a armadura que quando você está lendo, você está vestindo ela, mas você está vestindo ela pelo ouvir. Você não está vestindo ela fisicamente. Se você analisar depois, lendo Davi, presta atenção, lê Davi com padrões humanos. O que Satanás fez com o ser humano, ele criou padrões humanos. Nós estamos escravo hoje de padrões humanos. Quando você tem padrões que você acredita que você não é capaz, você não consegue, isso é padrão humano. Você está dentro de um padrão que você acredita que é aquilo. E o Criador, ele quer tirar você dos padrões humanos. E os padrões humanos são padrões de Satanás. Porque no verbo, o Criador fala que você é mais que vitorioso. Você pode, filho. Se você tiver um entendimento de como nossa realidade é criada, você começa a jogar o jogo diferente. Você não vai começar a fazer murmuração, igual o povo do Egito. Por que o povo do Egito andou 40 anos em círculo e nenhum daquela geração, a não ser Caleb e Josué, viu a terra prometida? Porque eles murmuravam, filho. Murmurava. Quem murmura não tem como criar a realidade do Criador. Então você tem que tomar cuidado. Você nunca pode, às vezes, pegar um telefone, vou falar de uma forma simplista, vamos dar exemplo disso. Você pega lá, você está passando uma situação difícil com o seu marido e você liga para sua mãe para comentar aquela situação. Você está criando, filho, você está criando cada vez mais crise no casamento. Ou se você estiver falando de problema financeiro, você está querendo desabafar. Na realidade, filho, você está se auto-amaldiçoando, porque você vai criar aquela realidade. A alma vai pegar aquele pensamento, vai pegar aquela emoção e vai jogar no seu campo. E o campo maior vai criar a realidade sua. Não tem como você fugir. Por isso que ele fala, não, meu marido não está desempregado, minha família não está vivendo crise financeira. Eu posso, eu consigo, eu sou próspero. Aí, ó, você não anda mais pela visão. Você começou a andar pela profetização. E é isso que o Criador, ele quer na sua vida. Ele quer que você volte a ouvir.